Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Como eu comentei com vocês no nosso vídeo anterior, na nossa aula anterior, procure aí, a gente vai ao longo do ano fazer uma série de indicações sobre a redação no e para o vestibular. Só para vocês se lembrarem, redação no e para o vestibular, é sempre bom voltar isso à nossa mente. Trata-se de uma escrita, de uma redação bastante específica. O vídeo da nossa aula anterior falava sobre os mitos, as lendas que giram em torno dessa redação no e para o vestibular. Então a gente comentou sobre várias mentiras com as quais, portanto, vocês não devem se preocupar. Eu havia comentado que hoje, no nosso segundo vídeo, a gente ia começar a falar de coisas com as quais aí sim vocês precisam se preocupar, devem se preocupar e, acima de tudo, devem colocar em prática. A nossa pergunta da nossa videoaula de hoje, da parte 2, é essa aqui. O que é preciso fazer para se escrever uma boa redação no vestibular? Só para lembrar, situação específica. Por que é específica? Por vários motivos. Um deles diz respeito ao fato de que a sua redação será avaliada. Existem critérios objetivos de avaliação. Então a palavra-chave, na verdade, é a adequação. Você precisa adequar o seu texto, adequar a sua escrita a essa situação específica. Tá bom, Lilica? A gente já se lembrou, mas e aí? O que é preciso fazer para adequar o meu texto a essa situação específica? Eu trouxe aqui na nossa videoaula de hoje 3 itens. No nosso terceiro vídeo eu falo de outros 3. Resumidamente, é preciso treinar, é preciso se preparar. Não adianta o aluno, o vestibulando, você querer escrever uma boa redação há 1 mês da prova, há 2 meses da prova, há poucas semanas da prova. E infelizmente eu percebo que às vezes os alunos ou algumas pessoas vêm a mim procurar saber, pedir dica, Lilica, o que eu devo fazer? 1 mês antes da prova, 1 mês antes da avaliação. Aí já não há tempo mesmo. É por isso que logo no começo, logo na primeira aula, portanto nas nossas primeiras videoaulas que a gente vai produzir, eu digo bem claramente, bem repetidamente, é preciso treinar, é preciso se preparar, chamando atenção explicitamente ao prefixo pré. Então, escrever bem é um processo, ainda mais e principalmente porque se trata dessa situação bastante específica, essa situação de adequação. Então comece agora, comece ontem o seu processo, treine bastante, a palavra-chave é treinar. Eu sempre comento com os meus alunos que, na minha opinião, uma boa metáfora, uma boa relação de comparação entre você, vestibulando, você, aluno, que precisa escrever bem no vestibular, uma boa metáfora de vocês com a vida real é a gente pensar num atleta, né? Um atleta, um esportista, uma pessoa, portanto, que está se preparando para uma grande competição, ele precisa treinar. Não existe isso de que, eu nasci com um dom para tal esporte, então na semana que vem eu vou lá, vou participar de uma concorrida competição e vou vencer. É claro que não. Todos nós sabemos que um atleta, por mais talentoso que ele seja, tem que ralar muito, tem que treinar muito, diariamente, semanalmente, mensalmente. Exatamente a mesma coisa vocês devem e precisam fazer. Tudo bem, Lilica, treinar, mas como treinar? Fazendo o quê? O primeiro item que eu trouxe aqui pra gente diz respeito a leia, pegue, leia e faça e produza propostas redacionais de vestibulares. Então procure no material da sua escola, com seu professor, na internet, procure provas redacionais que foram aplicadas nos vestibulares anteriores, nos últimos vestibulares, da faculdade, da universidade, da instituição de ensino que você quiser. É muito importante você se preparar treinando exatamente a partir dessas provas, que já têm, obviamente, as características específicas com as quais você tem que aprender a lidar e as características específicas que você vai encontrar no dia do vestibular. Que tem gente que fala assim, Lilica, eu tô treinando, eu tô escrevendo, 1 vez por semana eu escrevo sobre um tema, sobre o amor, né, sobre a política no Brasil. Aí eu brinco, fica aparecendo lá no Fundamental 1 e 2, que saudade daquele tempo, quando a gente não tinha tantos compromissos de avaliação com a escrita e a professora
professora, adequadamente, corretamente, pedi aqui para que vocês escrevessem temas mais livres, né? Escreva sobre minhas férias, escreva sobre o amor, mas essa escrita livre, né, com assunto livre, com tema abrangente, não existe no vestibular, numa prova redacional no vestibular. As provas redacionais, pelo menos as bem feitas, têm um recorte, tem um enfoque dentro desse tema, tem exigências que você precisa cumprir na sua escrita, seja uma dissertação, uma carta, um relatório, se a gente for pensar numa multiplicidade de gêneros. Portanto, você ter contato com essas propostas, pegar, Lilica, vou prestar FUVEST, o que eu faço? Pegue as provas de redação da FUVEST dos últimos 3 anos. Lilica, vou prestar o UFMG, o que eu faço? Pegue as provas da UFMG dos últimos 3, 4 anos. ENEM, a mesma coisa. Leia essas propostas, familiarize-se com aquelas exigências, com aquilo que necessariamente você terá que cumprir no seu texto. Resumidamente, dedique-se à leitura bem feita dessas propostas. A leitura é o primeiro passo, o fundamental, o mais importante para que a escrita seja bem feita. Eu também sempre comento com os alunos e é uma das verdades mais fortes e mais contundentes com a qual eu convivo. A maioria dos problemas de redação no vestibular, a maioria dos defeitos, dos pontos ruins e negativos que a gente encontra no texto do aluno, não são problemas relativos à escrita especificamente. O aluno foi mal porque ele não sabia como escrever uma dissertação. Não, o aluno foi mal, a nota do aluno foi ruim, o texto do aluno tirou 0 porque ele não leu atentamente o que era para escrever. Por isso que é uma situação específica de escrita. Eu não posso sair escrevendo o que eu quero, o que eu estou com vontade sobre política no Brasil. Não posso sair escrevendo o que eu quero, o que me vem à minha cabeça sobre lei seca no Brasil. Eu tenho que escrever exatamente o que a prova exige que eu escreva. É sobre os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, os efeitos positivos e os negativos. Aí sim eu começo a minha escrita. Só que para essa escrita realmente ser boa, a minha leitura tem que ser excelente. E olha que eu estou me lembrando também, estou falando da proposta em si, do recorte em si, mas estou me lembrando aqui, todos vocês sabem, da coletânea. A maioria das provas redacionais de vestibulares trazem uma coletânea, um conjunto de textos. Essa coletânea precisa ser lida com muita qualidade, com muita atenção. Vale a pena lembrar aqui estratégias de leituras que garantem uma leitura qualitativa, estratégias antigas, da época das nossas avós, da minha avó, da sua avó, da época das avós de todo mundo. Estratégias antigas, mas que são eficientes. Como, por exemplo, tá lendo um trecho da coletânea? Vá sublinhando, circulando, negritando palavras-chave, palavras que você considera ou que você desconfia que sejam importantes. Outra estratégia antiga, mas eficiente. Terminou de ler um trecho da coletânea? Puxa uma setinha, um colchete e resuma aquele trecho com as suas palavras, obviamente. Resuma o que aquele trecho tem de importante sobre lei seca no Brasil, sobre política, sobre altruísmo, sobre qualquer que seja o tema. Então, trazer estratégias de leitura que garantam a você, no momento, no contato daquela proposta redacional, trazer para o seu treino, trazer para o seu hábito essas estratégias é fundamental, é uma das principais dicas para que esse preparo, para que esse treino seja realmente eficiente, seja realmente produtivo. Tá bom, escrevi, Lilica, li e escrevi a redação. O que mais que eu tenho que fazer? Segunda dica, segundo passo, reescreva a sua redação. Como assim, Lilica? Li a proposta e escrevi, reescreva? Sim, provavelmente na escola onde você estuda, no cursinho onde você estuda, há corretores de redação. Não adianta nada você fazer o seu texto e não ter uma devolutiva e não ter o seu texto corrigido. Portanto, se provavelmente o seu texto é corrigido, pegue o seu texto corrigido e entenda por que você tirou aquela nota. Tirei 0, nossa, deixa eu tentar entender aqui por que o meu texto foi anulado. O que eu não cumpri, qual exigência que eu não coloquei em prática. Tirei 0 no critério coletânea, nossa, como assim? Deixa eu ler de novo e muito bem essa coletânea
coletânea? Como é que eu não consegui usar nada daquilo que estava compondo a coletânea na produção do meu texto? Tirei 0 no critério gênero textual? Nossa, então era para escrever uma carta e eu fiz, na verdade, um relatório? Que absurdo! Então, pegar o seu texto corrigido, fazer uma autoanálise, tentar entender o que o corretor indicou, tentar entender o que cada nota de cada critério representa, significa e reescrever o seu texto é de fundamental importância, né? Vou usar aqui um clichê, mas que é verdade. Aliás, na nossa aula anterior eu falei sobre o mito do clichê, mas um clichê bastante verdadeiro é de que na vida a gente aprende com os nossos próprios erros. Acho que todos vocês vão concordar comigo. Esse clichê, esse ditado, vale também para a redação. De nada adianta você pegar o seu texto que foi corrigido e guardá-lo. Você tem que entender o seu texto. Depois que você entendeu, percebeu os seus problemas, percebeu os seus erros, você vai melhorá-lo. Essa é a ideia da reescrita. E essa reescrita pode ser 2, 3, 4, quantas você achar necessário. Eu sempre brinco com os meus alunos que, na minha opinião, a meta tem que ser a nota máxima. Então, reescrever o seu texto, mesmo assim não conseguiu a nota máxima, reescreva de novo e de novo e de novo. Aí tem gente que fala assim, Lilica, mas vai ficar cansativo, nossa, vou escrever 3 versões, 4 versões de um mesmo texto. Pois é, meu amigo, bem-vindo ao treino, bem-vindo ao preparo, bem-vindo à relação. Quer escrever bem, quer ter o texto adequado a essa situação, tem que fazer tarefa cansativa. Não adianta nada você fazer textos de diferentes temas. Não, eu estou produzindo 2, 3 textos por semana. Não adianta nada essa quantidade grande se os problemas persistem em cada uma dessas propostas diferentes. Fiz 3 textos, Lilica, mas nos 3 textos tirei a mesma nota ruim. Não adianta nada. Então é melhor, em vez de você fazer 3 textos diferentes na semana, faça 2. Um tema diferente e um outro que seja uma reescrita, que seja uma segunda versão. Aí você consegue aliar a qualidade, quer dizer, que é a labuta, que é o esforço, que é o suor de corrigir os seus problemas, com a quantidade. Você varia os temas. Deem a devida atenção à reescrita ou segunda versão, como vocês bem quiserem chamar. E a terceira e última dica da nossa aula de hoje, essas dicas continuam na nossa próxima aula, na parte 3, que também está relacionada, na verdade, a terceira dica, totalmente relacionada à segunda, é frequentar os plantões. Provavelmente também na sua escola, no seu cursinho, há plantões e nesses plantões há o plantão de redação. Então, dê uma olhada no seu texto. Reescrito, reescreveu 3 vezes o seu texto e a nota continua não sendo muito boa, continua não sendo satisfatória, talvez você esteja com um problema de identificar sozinho, sozinha, os próprios erros. Talvez você não esteja conseguindo identificar como melhorar esses erros. Portanto, qual é o melhor caminho? Pedir ajuda individual e pessoal do profissional especializado. Então, vir ao plantão, sentar com o professor que vai ler, reler com calma o seu texto, vai ler e reler junto com você a proposta redacional na qual você baseou o seu texto, é de extrema importância. Uma pessoa que tenha tempo, calma e dedicação para, junto com você, identificar quais são os problemas e como solucioná-los, realmente é uma dica de muita importância dentro desse preparo, dentro desse treino que você precisa ter. Aliás, tomara que você já tenha iniciado, já tenha começado esse treino. No que diz respeito à minha parte, estarei aqui nas nossas videoaulas ou vídeos-aulas ao longo do ano, tentando indicar a vocês o que mais pode ser feito com relação a esse treino, para que esse preparo seja efetivo, para que você, atleta, tenha ao final desse percurso uma boa conquista, uma boa vitória. É isso aí, então até a nossa próxima videoaula, na qual eu vou continuar falando sobre dicas para que o treino, para que o preparo seja realmente bom, para que você escreva uma boa redação no e para o vestibular. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.